Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. O todos é cada um de nós, é cada pessoa. Para o todos na diferença, cada pessoa é potência pura. No programa de hoje, estaremos dando continuidade ao potente e revelador diálogo com Leandra Migoto Certeza, sobre o tema Capacitismo e Deficiência. Sou o Guga Dória e estou no mesmo ambiente que o programa anterior. Aproveito a oportunidade para convidar você a assistir aos outros programas e a se inscrever no canal Todos na Diferença, um canal onde cabe todas as pessoas. Eu não consigo me enxergar no espelho sem o meu corpo, que muitas vezes foi difícil olhar para ele. No começo, no processo de aceitação. Então, olhar para o meu corpo e me apoderar do corpo, né, como também um local de prazer, tanto o meu como um prazer para o meu companheiro, foi muito difícil. Foi muito difícil porque quando eu olhava a mídia, principalmente, né, ou saía na rua, eu não encontrava mulheres, adolescentes, jovens, crianças iguais a mim, com o mesmo corpo. E a gente sabe que a gente vive na identidade, né? Durante todo o nosso processo terapêutico, que se a gente não tem o outro no espelho, né, para se ver, a gente não se faz, a gente não se constrói. Infelizmente é assim. A gente também tem que mudar essa forma de pensar, sabe? Que não importa a imagem do outro, mas sim a nossa imagem, né? Mas naquela época, anos 80, quando eu olhava para fora, quando eu saía, quando eu olhava no espelho, ninguém era igualzinho a mim. Aí eu falava, puxa, mas então a minha existência é tão diferente assim? O que aconteceu? As pessoas me chamavam de extraterrestre, sabia? Na rua. Sério? De uma maneira assim ofensiva, mas também de uma maneira curiosa, porque, nossa, mas você é muito diferente. Não tem pessoas iguais a você. Você veio de outro planeta? Então, quando as pessoas com deficiência começam a ocupar os espaços, aí eles começam a perceber que existem outras existências. Então, a existência de um corpo com deficiência é tão importante quanto de um sem deficiência. Mas eu questiono isso que você falou, porque eu acho que ter uma deficiência e algumas incapacidades e alguns déficits, porque a palavra deficiência fala que é um déficit, né? Ela não invisibiliza as qualidades, os potenciais, as formas positivas e produtivas, no sentido bom, tá? Não no sentido capitalista, mas no sentido de você produzir a sua existência, estar no mundo de uma maneira alegre, feliz, tranquila, saudável no sentido bom, sabe? Não buscando uma saúde 24 horas também, né? E também associa muito a palavra deficiência com doença. Eu não tenho uma doença, eu tenho uma dificuldade física, uma incapacidade física, mas eu fico resfriada, eu fico com dor de dente, eu posso pegar o coronavírus, né? Então, eu posso ter uma doença, mas não significa que a minha deficiência é uma doença 24 horas. Ela é uma condição, no meu caso, especificamente, a minha deficiência piora com o passar do tempo, tá? Então, com a idade, a minha coluna vai ficando mais fraca, os ossos do meu corpo vão ficando mais fracos, eu vou ficando com mais dores, mais cansada, os ossos do meu corpo vão encurvando mais, então eu vou tendo mais dificuldade de me mexer, de pegar objetos, de pegar peso, de me manter sentada. Ultimamente estou tendo muita dor na coluna, então não consigo ficar muito tempo sentada, né? De me manter em pé, eu ainda ando, quando eu era criança eu andei também, eu ainda ando um pouco, porque eu não consigo andar mais como eu andava antes. Então, a condição de deficiência, ela não é uma doença,
mas também ela não é um déficit o tempo inteiro. Ela é uma outra forma de estar no mundo. Eu acho isso, sabe, Google? Então, Leandra, sobre isso, né, olhando para você, me remete muito à filosofia da diferença. E, como você sabe, eu pesquiso essa filosofia há pelo menos 15 anos antes do nascimento do Tiago, que você conhece, que é meu filho, Que legal. que tem síndrome de Down. E aí eu te faço uma questão a partir da filosofia da diferença. Por quê? Se você, Leandra, tem, mesmo com todas as suas quedas, com as suas depressões, mas se a sua autoestima é preservada e você não se compara à pessoa que tem o tamanho padrão, que anda, né, como um ser normal, né, como uma forma vista como normal de ser, ou seja, se você não se compara ao outro que se enquadra no padrão social, não falta nada para você. Por quê? É exatamente isso que você acabou de falar. Você tem os seus limites, como todos nós, diga-se de passagem, né? Mas você não se compara ao outro, né, como um ser superior. E aí você se colocaria como um ser inferior, porque é a comparação, né? E daí, ao não se comparar com o outro e a preservar a sua autoestima, não falta nada para você. E isso não é negar as suas dificuldades, as suas deficiências, né? Simplesmente porque você não se vê como inferior, como coitadinha. Daí eu costumo dizer que o que gera o conceito de deficiência é a comparação. Porque a partir do momento que eu me comparo ao outro, como uma pessoa sem deficiência, eu me vejo como inferior. Não sei se você está compreendendo a questão, né? Porque em nossa sociedade, nós ainda focamos muito no que a pessoa não tem. E a filosofia da diferença nos ajuda a compreender que devemos olhar o outro a partir do que ele tem e do que ele pode. Né? Você acabou de falar que você não pode algumas coisas, mas pode outras coisas. Então, eu enxergo você, Leandra, a partir do que você tem e pode, e não pelo que você não tem e não pode. Como é que você vê essa questão? E aí gera essa coisa de você ser super ativista, jornalista, ou seja, independente da sua condição, você cria novas realidades, você cria novos valores. Você não fica no lugar de inferior, de coitadinha. Não, eu concordo, Guga. Eu até entendo esse seu raciocínio. Não estudei quanto você, né? Não sou filósofa e não estudei a filosofia da diferença, que eu acho que, pelo que você me coloca aqui, é muito interessante, e vou procurar saber mais para tentar entender muitos outros aspectos. Mas falando enquanto leiga, e também falando assim mais do meu ponto de vista, da minha experiência de vivência mesmo, né, do meu lugar de fala,
eu acho assim que é importante, talvez, separar as duas coisas. O que é um conceito filosófico do que seria a pessoa com deficiência, até mesmo sociológico também, arrisco a dizer, mas o que é um conceito de políticas públicas. Porque as coisas só funcionam, e aí não é só no Brasil, mas no mundo, através de políticas públicas, né? No caso que você me colocou, e eu entendi muito bem, vou procurar mais informações, da filosofia da diferença, que eu não posso me comparar a uma pessoa que não tem deficiência. Eu tenho que valorizar as minhas qualidades, de ter a minha autoestima e conhecer a minha existência, né? Esse é o ponto, acho que compreendido, e concordo com quando você fala isso, só que a questão da pessoa com deficiência enquanto uma identidade de um grupo, de um segmento social, para políticas públicas, ele ainda é necessário. Então, na verdade, nós vivemos em pleno século XXI, muita coisa se passou, mas pouco se evoluiu, né? Mas se a gente for pensar que na Idade Média, e antes até, né? As pessoas com deficiência, antes, na Grécia, elas eram mortas, elas eram jogadas do precipício, elas eram afogadas. Então, a existência de um ser humano que era completamente diferente do que eles consideravam padrão, e que aí entra a religião muito nisso, porque era um ser amaldiçoado, porque ele não poderia produzir, ele não poderia ter a sua subsistência, ele não poderia trabalhar, ele não poderia ser útil, era um ser inútil, né? Ele era considerado assim. Então, até hoje, em que as pessoas com deficiência vivem num mundo, numa sociedade em que elas conseguiram conquistar direitos constitucionais, direitos legais, né, normas, acordos internacionais, tratados, e toda uma política pública para que elas existam com direito à acessibilidade, com direito à cidadania, que elas estejam no mundo exatamente como são, com os seus corpos, com as suas formas de expressão, porque ele tem que lembrar das pessoas com deficiência intelectual, né, com problemas psíquicos também, das pessoas com deficiência visual, auditiva, surdo-cegueira, das pessoas com deficiência múltipla, que são aquelas pessoas que têm mais do que uma deficiência junto, tanto visual como física, né, ou auditiva e física. A múltipla é quando a pessoa tem mais do que uma deficiência. Então, essas características de todas essas deficiências, as pessoas que têm alguma delas, elas ainda são consideradas incapazes, por isso o capacitismo, né? Capacitismo é esse termo que coloca que as pessoas, esses seres humanos que são diferentes de uma sociedade padrão, elas não têm capacidade de fazer nada, nem de existir. Então, esse conceito de capacitismo, durante toda a evolução do ser humano, muitas vezes foi e voltou para trás, né? Então, as pessoas com deficiência eram endeusadas, eram seres sobrenaturais, eram endeusadas mesmo. São maravilhosos, são deuses, são mais especiais do que qualquer outro ser humano. Então, eram supervalorizadas, isso também é muito ruim, né? Ou as pessoas com deficiência eram jogadas no limbo. São seres que não servem para nada, né? Eles precisam ficar jogados à margem da sociedade, viver à margem da sociedade, escondido na igreja, escondido nas instituições, né? Largados lá no canto mesmo, escondido dentro das próprias casas. As famílias escondiam as pessoas com deficiência. Isso ainda acontece, principalmente no Brasil e em muitos países em que as pessoas com deficiência não têm tanto visibilidade, não têm tanto acesso aos seus direitos. Mas a questão de ser um grupo de pessoas com deficiência para poder lutar pelos direitos, por exemplo, a Convenção da ONU, né, que é um tratado internacional, a LBI, que é uma lei brasileira de inclusão,
Eu também não gosto, sabe, Guga, não só dessa questão da deficiência ser um déficit, mas da palavra inclusão, né? Porque eu já estou aqui, eu já estou inclusa, eu já faço parte da sociedade. É a sociedade que tem que me engolir, tá? No sentido de brincadeira, mas aqui falando sério, tem que fazer rampa sim e ponto final. Acabou. É lei, eu existo, eu consumo, eu trabalho, eu ocupo espaço, eu tenho o direito de estar na sociedade, de ir nos espaços, né? De estudar, de trabalhar, de ir no centro cultural, de ir no cinema. Eu tenho todo o direito. Agradecimentos, Leandra Caleidoscópica. Todos na diferença. Idealização, Guga Dória. Produção, Tramelas, Histórias e Afins.